Bem, pessoal, então é isso aí. Aí boa noite a todos aí que estão assistindo essa aula, né? Então, como eu comentei aí, vamos colocar de uma maneira que possa ser entendido, né? Está passando aqui. Tá passando agora aqui. Agora foi. Beleza. Então, primeiro do que tudo, quando a gente fala de fungo, né, a gente tem que analisar principalmente a estrutura. Né? É isso que eu digo, a gente sempre começa com a estrutura, com a parte da microbiologia, porque tudo isso leva a gente a entender uma série de coisas. Vocês vão ver que coisas que eu cito aqui, lá na frente eu vou requisitar esses conhecimentos. Né? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui que realmente a parede celular ela é composta, essas composições aqui, ó, o que isso daqui vai me levar em consideração? Vocês vão ver que tem muito trabalho descrito atualmente para tentar identificar essas estruturas, né? As glucanas, as mananas, as quitinas, né? E você vê que tem mais quitina em filamentos que levedura, e tem algumas identificações, né? Específicas através de métodos laboratoriais que identifica a quitina. Então, se tem mais quitina, mais para filamento, só para você ver que realmente, como a membrana celular, são duas coisas diferentes. Né? Essa membrana ela é uma parte mais interna. Então, você tem aqui o ergosterol, isso aqui é o que chama a atenção. Eu vou falar muito disso daqui lá no final, que é exatamente um parecido com o colesterol. Então, a vantagem para a gente de ser o ergosterol é porque é diferente do colesterol e as afinidades das drogas são em cima do ergosterol. Então, assim, outra coisa que tem que ser analisado seria com relação à maneira, por que a reprodução, a gente coloca isso aqui. Ó. Pelo seguinte, ó, entenda, se você tem uma levedura, por exemplo, ela é pequena, né? Então ela forma esse brotamento para ela ficar grande, para não ser englobada pelo macrófago, né? Então ela quer ficar grande. Então, em compensação, as filamentosas, não, elas realmente elas já são, tornam-se até mais difíceis para aquelas células que fazem fagostose. Então, o organismo usa uma outra forma de, de, de deter esse elemento aí. Agora, isso daqui, só para relembrar, essas coisinhas aqui, ó, tá? Isso aqui são os conídeos, eles podem ser grande, pequeno, né? É isso daqui que quando voa, ó, é mais ou menos até esse aspecto aqui, é um filminho bem interessante, ó, isso aqui são os conídeos, é de planta, mas é mais ou menos o que acontece com a gente também, ó. Isso aqui são os conídeos, eles soltam, conídeos são essa estrutura de multiplicação, de crescimento, de reprodução desses fungos filamentosos. Aí eles crescem, ó, tá vendo? E nisso é a mesma coisa que acontece na córnea, né? Então, ó, ele vai crescendo e vai aumentando, e dentro da córnea vai invadindo os tecidos, né? E então nós tem alguns filamentosos que são septados e outros não são septados. Esses que não são septados são mais raros. Os septados são esses, fusários, aspergillos. Agora, os não septados são esses, são bem mais difíceis. Eles não interessam tanto para a gente, porque realmente nós temos uma maior, vamos dizer assim, os fungos filamentosos têm uma tendência de desenvolver esses processos infecciosos corneanos. Aqui não, aqui é mais para a órbita, né? Seios da face, tal, só para relembrar esses aspectos, né? Que mostrando os fungos filamentosos, lembrar que os principais são esses, né? Fusário, fusária, aspergilo, penicilo, só para relembrar esses aspectos, né? E aqui, ó, é a maneira que ele cresce. Então, em fusário, olha só, olha como ele é um filamento, ele fica formando, ó, os conídeos, aquelas coisinhas. Isso aqui é do fusário, ó. Então, essas coisinhas pequenininhas, elas voam e se implantam na sua córnea. Ela implantando na sua córnea, então ela dá o processo de infecção. Aí ela começa a se proliferar e aí forma os filamentos. Aí a gente fala, mas fusário tem que ser madeira. Não, você começa a dar uma lida. Por exemplo, nós tivemos um paciente, ou foi dois, que exatamente ele tinha
na unha crescia fusário, então ele tinha uma onicomicose, exatamente provocada por fusário, e também teve um trabalho bem interessante aqui, ó, de águas, tentaram recuperar fusário, dispersão de conito em piscinas, quer dizer, pouca gente valoriza, né? Então, contaminação, onde havia uma contaminação muito grande, os pacientes tinham onicomicose dessa piscina, foram ver fusário, quer dizer, e a gente já tem esse elo também de ter a córnea com fusário, tem trabalhos descritos, e a gente raramente olha sequer a unha. Isso aqui é só um exemplo do nosso dia a dia, né? Então, o fungo em si, ó, você tem que analisar muitas vezes a flora. A flora pode ajudar bastante. Essa flora, ela vai ela muda muito dependendo de região, de temperatura. Só para vocês terem um exemplo, né? Isso aqui é uma época, a gente fez uma tese lá na Paraíba de cana-de-açúcar, deu fusário. O marinho aqui em Mococa, por exemplo, deu aspergillus. Eu encontrei, você vê como varia dentro da... E na Europa muda completamente, então o fungo muda de acordo com temperatura, com tudo, e muda também com algumas doenças. Por exemplo, você tem a hanseníase, como em doenças que são imunodebilitantes, então você tem as leveduras como as principais. Você pode ver aqui esse trabalho mostrando em paciente com HIV, observe que muda tanto, mas uma coisa você pode ter certeza que em pacientes que estão em imunodebilidade, você tem muita presença realmente das leveduras. E lembrar que hoje, né, eu acho que no Rio também já tem até alguns trabalhos publicados, a gente tem que considerar a esporotricose, tem muitos casos levantados aqui em Guarulhos, está sendo feito até um trabalho que está em fase até de publicação, e realmente mostrando que são essas lesões, aqui a rinosporidiose, mas eu esqueci de colocar aqui, pelo menos, uma foto mostrando que é um quadro bem parecido, né? Esses nódulos que dá na conjuntivite, isso aqui não é poridiose, mas é bem parecido com esporotricose, só que a córnea não é um elemento muito importante. Não vamos nos deter muito em outras áreas, vamos focalizar na córnea. Agora, veja só, isso aqui é um trabalho de uma revista indiana, né, que eu coloquei só para vocês verem como é interessante. Olha, um paciente de 50 anos que tinha dor, trabalhava na plantação de arroz, né? E fez o laboratório, tudo negativo, com focal realmente negativo. Então, olhando nisso aqui, qualquer um pensaria, eu também pensaria em fungo, né? Então, eles também pensaram, foi entrada até parecido como a gente usa, né? Natamicina, o ketoconazol, e também foi entrado com itraconazol. E mesmo assim piorou o quadro. Vocês verem uma coisa interessante que está surgindo agora. E aí, na piora do quadro, eles trocaram para ânfora. Fizeram lavagem, injeção de câmara anterior, injeção corneana. Olha só que coisa, né? Também não melhorou, olha só. E aí, realmente, foi para transplante de córnea, foi usado o voriconazol tópico, terbinafim, teve a recorrência no transplante. Olha que coisa, né? Aí o que acontece? Foi feito um retransplante. Então, o que que deu? Esse tipo aqui, ó, chama-se pitiose, é o pítio insidioso. Ó. Isso daqui eu tenho sempre chamado a atenção, inclusive na última academia americana, teve muita referência a esse tipo de problema. E ele está aumentando muito em relação na Índia. Aqui nós não temos um caso identificado. Né? Eu vou mostrar, por exemplo, olha só, isso aqui foi publicado na revista Corne. Temos também esse outro caso, ó, que é bem parecido. Olha, quem olha aqui diz que é fungo, né? Com um quadro também extremamente ruim, de evolução ruim, que volta, que perde, termina em evisceração, é gravíssimo. A maioria desses pacientes eviscera. Olha que coisa, hein? Você perde tudo, porque não tem um tratamento adequado. Olha esse trabalho de um jornal de micologia médica, olha só. Isso aqui ele aparece muito em animais, com essas úlceras, né? Apesar que tem uma variedade muito grande de pitiose. Né? Eu acho que passou aqui, ó. Então ele fala assim que o Pantanal brasileiro ele é realmente o local de maior ocorrência de pitiose equina no mundo. Mas muitas vezes, vale salientar que algumas pitioses que dá nos animais, muitas vezes não é a pitiose que dá no olho, muitas vezes. Mas então o que acontece? O animal com essas úlceras contamina a água. É por aí que acontece. Então, quando contamina a água, aí essa água contaminada, quando pega no olho, introduz aí esse fungo, hoje é considerado o fungo anfitiose. E aí ele realmente provoca infecção gravíssima, gravíssima.
né? Você vê que a Índia tem um monte de publicação e não é algo assim da Índia. Você vê, olha aqui, o trabalho mostrando uma revista boa, né? Jornal de Micologia. É tanto que até no American Journal saiu isso daqui, né? Mostrando, será que a gente faz isso já em 2003, já chamava atenção para isso, né? E hoje está cada vez mais presente. Tudo bem, mas vamos agora aqui às nossas situações no nosso dia a dia. Então, primeiro, fungos filamentosos. Eu tenho que fazer a investigação, então tem algo que realmente a gente sempre tem que levar muito em consideração, que seria trauma com vegetal. Mas você tem que analisar que o trauma com vegetal, até na escola foi feito um levantamento da seguinte forma. Foi feito um levantamento na escola mostrando que não quer dizer que todo paciente que teve trauma com vegetal é obrigado a ter fungo filamentoso, mas vale salientar que o inverso, quer dizer, se você pegar os pacientes que têm ceratite fúngica, né? Então, se você tiver ceratite fúngica e você for ver, fizer o inverso, né? Aí sim, aí vai dar realmente trauma vegetal bem importante. Então, existe trauma vegetal que dá bactéria, dá tudo. Então, a gente já vê logo, né, no nosso dia a dia, o residente, olha, quando aconteceu, sabe, o trauma, foi madeira, já sabe, não, realmente é fungo mesmo, e a primeira hipótese, muito cuidado com esse tipo de pensamento, né? Agora, assim, o que chama mais atenção são as bordas e fado. Olha, isso aqui é um fungo filamentoso, também não chega a ser, eu acho que aqui está bem discrepante. Não chega muitas vezes, você nunca pega muitas vezes dessa forma, né? Realmente agora, ele se assemelha muito aos filamentosos com ceratite herpética, ele está mais para ceratite herpética. Quantas leveduras está mais para uma bacteriana, por exemplo. E ele é seco, é interessante esse aspecto seco, que você denota isso quando se raspa para fazer a colheita de material. Então, isso é muito importante. Então, aqui só mostrando que hoje o fungo está muito aberto em relação às formas de apresentação, né? Então, aqui, por exemplo, trabalhos mostrando até mesmo o ceratoneurito. Olha só, esse trabalho publicado, né? Ceratoneurito mostrando espessamento de nervos. Olha uma coisa. E aqui, ó, você tem, por exemplo, aqui era um paciente que fez LASIK bilateral, e para você ter ideia, a gente vai falar depois da, da, da conduta disso tudo, mas então aí você realmente ele foi feito lavagem de câmara anterior, que eu vou citar posteriormente. Chegamos a fazer de 6 a 7 vezes essa paciente, bilateral, acredito. Então, gravíssimo, mas a gente conseguiu, de uma certa forma, salvar o olho, ficou com opacidade, levou a membrana pupilar, um pouco de catarata, depois, posteriormente, eu soube que operou, fez a faceta e tal, e que num olho pôs uma lente rígida e ficou com a visão boa. Se não me engano, o outro foi para transplante, mas, assim, foi salvo o olho, né? De uma certa forma. Então, a gente tem que ter essa noção. Agora, assim, o maior problema que a gente tem, assim, ó, quais são os sinais que me dizem com certeza, ou que pode me ajudar muito para eu pensar que é filamentoso em relação à bactéria, que é um dos principais diferenciais, né? Então, assim, tem esse trabalho, por exemplo, no British Journal, que o cara pegou, então, esses fungos todos e foram analisar para ver, né? Quer dizer, não tem nada assim tão específico, a não ser as margens aqui, né? Essas margens ifadas, serrilhada ou ifadas, né, que a gente chama. Isso daqui é uma das coisas que chama mais atenção para fungo. O resto, tudo é parecido, né? Você vê desses trabalhos todos, por mais que... Então, ó, você tem aqui o fungo, você tem isso aqui, ó, são essas lesões satélites, olha só que forma. O que seriam essas lesões? O fungo, ele se é um filamento, ele vai entre as lamelas, ele produz outros processos infecciosos próximos, né? E ele pode ser claro, pode ser fungo escuro, geralmente os escuros é assim mesmo, é preto, né? Isso aqui é de um trabalho indiano, mas eles são preto. Olha, e é muito difícil, não é comum dia a dia, mas assim, se você pegar uma lesão escura, é você pensar em fungo, e o preto. Bactéria dá uma lesão assim preta, realmente é extremamente difícil, né?
Então, tem de diversas formas, muitas vezes se trata fungo escuro, melhora, e muitas vezes esses fungos que a gente vai deter muito aqui, seria com esse aprofundamento do fungo, ó, formando esse abscesso. Isso aqui era um aspergilo que formou atrás uma coleção de fibrina, a quem chama até de aspergiloma. Depois eu vou mostrar esse caso, detalhando um pouco melhor, né? Ou às vezes até bilateral, né? Isso aqui é caso indiano, trabalhos indianos. Agora, eu acho assim, eu sempre recomendo esses quadros mais recentes que a gente tem abordados, né? Fazendo uso dos materiais, no caso, como, por exemplo, o OCT, né? Então, em cima dessa fisiopatologia do fungo filamentoso, veja só. Então, a bactéria, se você for ver, aqui você tem a DCM, né? Então, a DCM, ela é uma membrana que é uma barreira para as bactérias. Elas têm que liberar muita toxina para fazer uma colagenólise naquela região, para elas penetrarem na câmara anterior e provocar uma infecção. O fungo, muitas vezes, ele ultrapassa. Olha só aqui, por exemplo, esse fungo aqui, que ele passou. Isso aqui já é a presença dele. E isso vai ajudar em alguns aspectos, ó, na câmara anterior, né? Entenda bem que muitas vezes você não acha isso dessa forma tão bonitinho, porque muitas vezes já dá reação de fibrina, e quando você vai ver, está tudo junto e você não vê esses detalhes que você vê em livros, né? Agora, outro aspecto interessante é com relação às leveduras, né? Levedura é isso, são essas colônias bem pastosas, né? Como eu falei, pseudoífas, eles tendem a crescer, né? E nada mais é do que, por exemplo, se você olhar, aqui, por exemplo, ó, você tem, olha o macrófago chegando na cândida, ó. A cândida foi pequena aí, ó, então ela fagocitou tudo. Então, por isso que ela tem que virar pseudoífas, assim, elas ficam, esses brotamentos que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, elas estão maiores, aqui é pseudoífa, né? Então, realmente, a pseudoífa é isso, ela para dificultar. E muitas vezes dificulta o diagnóstico também do microbiologista. Pô, será que é um filamento mesmo? Será que é um pseudofilamento? Aí confunde muitas vezes, né? Olha só ela formando aqui realmente o brotamento. Olha como ela cresce, né? Realmente é isso. Ela cresce exatamente para evitar essa essa situação daqui, ó, né? Essa fagocitose. Mas veja só, se você olhar em relação à Cândida, ela tem uns aspectos muito interessantes. Primeiro que seria aqui ela sozinha, nessa região aqui, ó, sem nada em volta delas, ela não se protege. Qualquer medicação que você usar mata com facilidade. Tanto vocês vão ver esses nomes aqui, ó, uma forma planctônica. Quer dizer, o que é isso? É o que você acha no ambiente. Ela está ali grudada numa parede, no chão e tal. E ali o antifúngico mata rapidinho. Mas se ela adquirir essa forma aqui com biofilme, o que é biofilme? Entre ela produz uma substância extracelular que protege, inclusive, e protege contra, sabe, o ataque do organismo, como o ataque de drogas também do organismo. Então, isso aí é terrível, como a gente vai mostrar daqui a pouco, em alguns casos que a gente que tem. Ó. Por exemplo, então, das leveduras, é muito comum você sempre associar ao uso prolongado de corticoide. Realmente, o corticoide é muito importante, imunossuprimido. Olha, essas duas coisas são muito associadas com leveduras aqui no nosso meio. Agora, as bordas mais regulares, né? Que não é algo, às vezes você pode até se confundir, e aquilo que eu falei, o aspecto úmido, né? Então, aqui, por exemplo, olha só essa paciente que tinha, por exemplo, a Candida parapsilosa. Olha, Candida parapsilosa, olha só, um abscesso, ó, fez transplante e desenvolveu, né, usando corticoide e tudo, foi colhido o material. Você fala assim, e daí é que se eu vou tratar no mínimo, a média, 2, 3, 4 meses no mínimo. E o abscesso aí você fala, eu vou diminuir, deve ser toxicidade. Não é. Às vezes é a própria presença, tá? A própria presença da, desse biofilme é que ele dificulta teu tratamento. Por isso que tem que ser longo. Esse tratamento tem que ser muito longo, 2, 3, 4 meses. Essa paciente aí já ia bem no segundo ou terceiro mês. Se eu não me engano, ela foi até o quarto, quinto mês com essa medicação antifúngica. A albicans não. A albicans ela é um pouquinho mais fácil, né?
Você vê que, olha, é um aspecto meio aquilo que eu falei, úmido, ó, tá vendo? Olha só. É como se fosse uma gelatina que ele cria ali, uma situação mais de umidade que é que dá esse aspecto úmido. Então, fica sempre de olho com essas coisas assim meio que não é densa. Isso é importante quando você vai fazer a colheita de material. Então, quando você raspa, tá? Você sente, quando é fungo filamentoso, a gente até falava na escola, é até um sinal que não tem descrito em lugar nenhum. Né? Você raspa, você sente como se estivesse raspando na parede, assim, sabe? Como se estivesse raspando. Né? Enquanto que esse daqui não, é meio úmido, é meio molão. Tá? Então, quando raspa bem, você fala, isso é filamentoso. Quando ia ver, realmente era filamentoso. Né? Então, aí tem um outro tipo de fungo, né, que é esse que está nos interessando agora, no caso da Sporotrix schenck, né, o principal é que dá aquela de conjuntiva, graças a Deus em córnea ele não gosta muito da córnea, mas o que acontece? À medida que esses daqui, se ele entra na córnea, por exemplo, ele vai mudando. Você tem uma temperatura diferente na superfície e diferente dentro da córnea. Você viu que ele, de uma forma filamentosa, ele vira uma forma leveduriforme. Mas é muito raro, né? Isso na córnea, inclusive até o Sporotrix também na córnea é algo muito raro. Citado assim em raríssimos trabalhos e na maioria das vezes é quando ele pega a conjuntiva e daí ele forma o granuloma que aí invade a córnea, então ele dá indiretamente o comprometimento corneano. Mas ele diretamente na córnea, olha, eu tenho visto muito caso de esporotricose ultimamente, sem nenhum pegar a córnea. Né? Mas, assim, a maneira que você vai fazer a investigação laboratorial não tem nada de diferente. Ah, mas é fungo. Não tem nada. Nada de tão diferente. Né? Você no fungo, ele requer como sendo uma forma de investigação de uma bactéria. Não tem, porque fungo vai dar a dificuldade. A dificuldade que eles têm, de uma certa forma, seria a dificuldade que você avalia é pelo material, que é pouco material. Né? Você tem muito pouco material e aí, então, você tem essa dificuldade. De dar esse diagnóstico. Mas não é só aqui com a gente. Ó. Pode ver aqui, ó. Isso aqui, Aaron Rosa, é um trabalho antigo, que é do Bascom Palmer, por exemplo. Ó, 71% tem material satisfatório, num lugar de nível bom e tal. Então, quer dizer, realmente, onde você vai colher? Realmente na periferia da lesão. Né? E faz o grão, o GIMPSA. Na maioria das vezes, o próprio GIMPSA você já tem uma forma bem de avaliação bem melhor. Né? Deixa eu mudar aqui. Pronto, passou. E agora, nós temos o KOH. Nós não usamos o KOH, hidróxido potássio. Mas você vê que os trabalhos são todos com KOH. E é muito alto. Parece ser até melhor do que a nossa em relação ao que a gente tem aqui disponível. Né? Que a gente usa, como eu falei, o grão, o GIMSA, tudo. Né? Mas o KOH realmente a gente não tem, não faz, eu até comentando muitas vezes, é uma questão mesmo no costume ali, mas na Índia, observa 1.300 casos, 1.300 casos, ceratite fúngica, com 91%, muito alta. Né? E outras formas, que não vem bem ao caso, é algo mais laboratorial, né? Lactofenol, cálculo flu, às vezes a dificuldade que você tem. Né? E a cultura? Na cultura, você tem que esperar, de preferência, pelo menos umas 3 semanas, tá? Para você ter uma avaliação e descartar. Né? Que praticamente você pode demorar. Agora, você tem esses 3 H, né? Sangue, saburô e chocolate. São os principais e o saburô é o principal dele. Mas entenda, ó, aí você vê essa história aqui, ó, que eu coloquei aqui. Você vê assim, será que ele é essencial, o saburô? Então, e tem até um trabalho mostrando indiano, né, que é bem interessante, mostrando assim, será que realmente você precisa do saburô? Então, não necessariamente porque eles acharam que ele tem, né, muito grande essa... Então, eles acharam exatamente isso aí, que você tem uma diferença muito pequena, né, e que o saburô não é obrigatório. Não precisa ser exatamente saboroso. Você pode ter o sangue. Você pode ter o sangue, por exemplo, uma só de sangue e ajudar muita coisa. Né?
Mas tudo bem, mas sabemos que realmente no nosso dia a dia. Agora sim, continuando no exame, aí veja aquela história que eu comentei da fisiopatologia, né? Então, lembra das bactérias que eu falei, né? Então, as bactérias, observe aqui, ó, a DCM aqui, ó, ela está de uma certa forma, ela está um pouco preservada, né? E olha, é Pseudomonas. E aqui, ó, é fungo, está completamente desorganizado, e, inclusive essas lesões aerosas que o autor descreve nesse trabalho como sendo um sinal, isso eu tenho feito ao CT lá na escola, tenho observado, mas não achei tão comum assim no dia a dia, viu? Só que realmente precisaria ver melhor mais casos para ver esse sinal que eles acham. Agora, sim, que é interessante você fazer o OCT nessa suspeita de fungo, eu acho que sim. Ó. Então, vejamos aqui. Observe o fusário aqui, ó, aquilo que eu falei. Olha aqui atrás, ó, você não vê mais nem limite, ó, completamente roto, mostrando, né, nesse quadro aqui anátomo patológico. Ó. Já a moraxela, ó, preservou um pouco, isso aqui forma fibrina aqui atrás. Ó, né? Olha o herpes aqui, ó, nesse outro trabalho, mostrando. Olha a nitidez aqui atrás. Ó. Aí o fusário, olha só. Apesar que aqui, ó, tá vendo, tem aquele sinal lá, né? Mas não é comum, não. Eu tenho feito muito isso daí. Sempre eu faço até tendo certeza que é fungo para analisar melhor isso, né? E aqui também essa outra de baixo, que é o fungo filamentoso, mas já tem uma melhor até nitidez, mas de qualquer maneira, ó, esse caso só para você ver do dia a dia, por exemplo, do ambulatório. Esse paciente chegou com esse abscesso, né? E isso às vezes ajuda até mesmo a você ver como é que está a invasão fúngica, né? Aí, ó, olha só como é que estava isso aí. Foi um quadro muito grave, né? A gente acompanhou, não lembro agora em detalhe, mas a gente conseguiu reverter, foi para injeção intraestromal, tal, a gente conseguiu reverter. Mas olha, a gravidade, né? Se você olhar aqui, né? Você está vendo que você não tem o limite. Ó. Isso aqui não é o fungo, isso aqui é fibrina, mas pode ter fungo também. Mas o que eu estou ressaltando é esse limite aqui. Então, eu acho que é uma forma de você avaliar, né? Olha, por exemplo, esse daqui foi mais um outro paciente também, lá do ambulatório fusário, né? Então, são situações muito graves, isso aqui, ó, mas apesar que ele não tinha, o que chamou a atenção? O que chamou a atenção nisso aí tudo foi exatamente que não havia essa invasão que eu falei aqui, eu estava segurando aqui, ó. Mas tinha outro sinal que é muito importante, ó, que eu vou alertar vocês, que é o hipópio. O hipópio já tem sido mostrado no dia a dia, em trabalhos, que é um fator de prognóstico muito importante para fungo. Isso é um sinal que você tem que considerar. Você vê, esse paciente tem hipópio, mas não tinha invasão, nós tivemos um controle muito bom dele. Mas acontece, né? Mas não é o que é normal. Ceratite fúngica com hipópio, muito cuidado. Isso aqui só para mostrar, acho que não sei se não, isso aqui já foi. E para mostrar que usa diversas formas, ou se usa smartphone e tal, não vem muito aqui ao caso, e lembrar outras formas também de investigação laboratorial, que seria o PCR, o confocal, são duas formas muito interessantes, principalmente o confocal, cada vez está ajudando mais, né? O PCR, pelas limitações que a gente tem, né? Você pode ter o confocal até mesmo para avaliar o tratamento. Nesse trabalho aí, né? Trabalho alemão, que ele mostra todo o segmento, ele foi seguindo, mas às vezes não é fácil, viu, você ver isso daqui. Não é fácil para ver esses filamentos aqui, ó. Ó como tem os filamentos aqui, não é fácil, né? Isso é exatamente essas estruturas fininhas, né? E aqui mostrando o PCR, ó, olha só, então houve uma certa comparação do PCR, né, mostrando em cultura e mostrando o PCR. Olha só, então, alguns que são negativos, muitas vezes dá positivo no PCR. Tá? Mas é difícil, sabe? São técnicas difíceis, mas só para você saber que realmente é uma situação bem interessante. Aí vem essa investigação, por isso que é interessante a gente saber aquelas formas, como é formada a estrutura dos fungos, que hoje estão estudando muito em cima de outras, ó, a quitina, actina, toda a beta-tubulina, tudo isso daqui, você, através de estudos histoquímicos, você consegue detectar. E detectando isso daqui, isso pode ser
é bem, vamos dizer assim, sugestivo, né? Mas são pesquisas, tá? Todo esse estudo aí mostrando, é pesquisa mostrando, você vê como é ampla, né? O alcance desses trabalhos de laboratório. Vamos partir para uma coisa mais prática, a biópsia, né? Então, a biópsia, você tem a biópsia e que pode fazer superficial e profunda. Vai de acordo, né, com o que você tem, a profundidade da lesão. Então, 10%, pelo menos, em alguns casos, você tem a realização da biópsia. Agora, assim, qual é a indicação da gente para a biópsia, normalmente no dia a dia, no nosso dia a dia? Seria o seguinte: primeiro, você faz a primeira colheita, deu negativo, faz a segunda, deu negativo, na terceira biópsia. Essa é uma regra geral que a gente usa normalmente, que vale a pena ser aplicada, a não ser quando é algo assim diferente, mas é mais raro, a gente tenta sempre seguir, né? Então, isso aqui da rosa que eu falei, é lá do Bascom Palmer, que mostrando que 10% dos casos, né? E não quer dizer que você fez a biópsia, você vai encontrar o fungo. Lá, por exemplo, 75%. Agora você fala, e aí eu faço paracentese quando eu vou fazer a abordagem também? Antigamente a gente dizia, nem tanto, talvez não ache o fungo. Hoje não. Hoje a paracentese, trabalhos mais recentes, têm mostrado uma boa positividade, viu, em relação à própria paracentese da câmara anterior. Tá? E principalmente na região aonde você tem no OCT ali atrás, você vai lá, se possível, a análise daquela região. Tem um trabalho muito interessante mostrando uma positividade naquela fibrina que fica atrás. Ali costuma juntar. E às vezes você pode fazer também com fio de seda. O que é? Você pega um fio de seda, passa na córnea, então a seda atrai um pouco ali aquela, porque ela chupa ali, vamos dizer assim, aquela região e vai ali algum fungo e você coloca no meio líquido, pode ter crescimento também. Né? Aí aqui só mostrando como é na escola, quer dizer, mostrando como é que se comporta, né? Você vê que realmente o filamentoso, aqui no nosso meio, no meio que tem muito calor, meio sempre o filamentoso, o leveduriforme, ele é menor, né? Aqui para vocês verem no nosso laboratório como é que se comporta aqui as fúngicas em relação às bacterianas, em média, vamos dizer assim, é de 9 a 10 bacterianas para uma fúngica. Aqui deu até mais essa relação, mas você chuta por aí, de 9 a 10. Então, muitas vezes no laboratório, quando você tem uma úlcera, aliás, se você chutar um fungo, por exemplo, sua chance é 10 vezes menor, já que você não sabe, então, quem é que é? Você está diante de quem? Aí você dá um antibacteriano, pelo menos, avalia a evolução, para depois você chegar no antifúngico, né? É muito mais viável, você tem muito mais chance de acertar, né? E aí, mostrando que os filamentosos, aqui até mostra essa proporção muda, né? Aqui é do laboratório, né? As leveduriformes é um pouco menor, do que bem menor assim. Lembrar que a Cândida é um dos principais, né? Agora aqui, entenda, aqui realmente, por que deu a parapsilose aqui, Parapsilose não é a mais comum é a albicans. Mas por que deu parapsilose? Deu parapsilose porque realmente lá no nosso laboratório ele é viciado, vamos dizer, entendeu? Então são aquelas úlceras, como eu mostrei, que demora para ficar bom, aí faz o diagnóstico, aí vai lá, quando uma forma mais complicada, daí a gente consegue detectar. Mas assim, de uma maneira geral, é albicans, realmente é albicans de uma maneira geral. Né? E entre os filamentosos, obviamente, é o fusário, e depois o aspergilo e aí o penicillium. Né? Aqui foi um trabalho muito grande, que até a Ana Luísa mostrou bastante, né? Mostrando todo um levantamento de fungo, mas aqui ganhou a Candida albicans, né? Aí vai mudando o perfil, e também aqui é o fusário, né? No caso, o Solano é o principal. Então, mostra aí, aqui foi também um trabalho mais recente, Fusari, depois o Aspergillus, e realmente, de novo aqui, mais recente esse trabalho do que aquele outro lá, a parapsilose já está ganhando. Mas é aquilo que eu comentei, né? Ela tem o poder de formação de biofilme, ela se impregna em materiais, no próprio tecido, e dificulta a chegada, né, das drogas para o tratamento adequado. Agora, sim, quando você vai tratar
Então, você realmente analisa, olha essa linha do tempo, na realidade, né? Observa a linha do tempo. Então, na linha do tempo, você vê que nós estamos aqui na anfotericina B ainda, né? Olha só, nós trazemos daqui próximo à década de 60 e hoje a gente ainda usa. Então você tem hoje essa caspofungina, voriconazol, ravuconazol, aí os trabalhos começam. Aí eles colocam os trabalhos, aí os trabalhos mostram que tem efeito, aí depois não tem mais, como vocês vão ver aí. É assim, entendeu? Aí a gente volta de novo para tudo isso. E aqui, ó, só mostrando assim que quando você tem como é que funciona essas drogas, né? É aquilo que eu falei, né? Em relação aqui a membrana e aqui a parede. Ó. Então, algumas drogas agem naquela composição da parede que a gente tinha mostrado lá no início, a deglucana, tal, e tem a caspafunginase por aqui, né? Aí você vai ver que o ergosterol está na membrana, ó. Aí tem muitas drogas que agem no ergosterol, fluconazol, voriconazol. Então você vê que é importante você ter noção básica para saber entender a ação. Aqui, assim, é só um levantamento bem sucinto do tratamento. Então, a gente dá preferência filamentoso a 5%, a natamicina, de hora em hora, sistema ketoconazol, é terrível, né? Porque você fala, mas ketoconazol é uma droga antiga tal, mas assim, é o que a gente dispõe, é barato, o voriconazol é muito caro, seria melhor, que o voriconazol chega melhor dentro do olho. Mas é o que a gente dispõe. O ketoconazol também ele tem um efeito sobre o fusário. É um pouquinho melhor sobre as leveduras. E a subconjuntival, se ficar muito grave. É aquela velha história também. O miconazol é legal? Não. Mas não tem uma. Mas se você não tem voriconazol, tem essa dificuldade de conseguir, porque é muito caro, aí daí você usa realmente o miconazol. Agora sim, eu fiz. Tem um trabalho indiano que ele até bolou uma tabela parecida com essa. Eu adaptei bem aí a nossa situação, que vale a pena se explicar. Eu coloquei epitélio aberto e fechado, que é isso, às vezes você recebe uma úlcera com o epitélio fechado mesmo. Ela está lá dentro. Então, ó, cai nessa linha aqui. Ó. Às vezes o epitélio aberto é mais fácil de você tratar. Então, você vai para a natamicina. Isso aqui é mais ou menos aproximado, que fungo às vezes é meio traiçoeiro, né? Você às vezes usa muito mais do que está escrito. Bactéria é mais ou menos próximo, né? Aqui não. Agora, e para o outro lado, com relação agora aos profundos, não. Aí eu coloquei anfo. Aí todo mundo pergunta, mas por que anfo no filamentoso? Ó, entendo. A natamicina, quando tiver um fungo superficial, até uns 2 terços por aí, ela vai bem até a metade por aí. Quando está muito profundo, fechou o epitélio, não adianta. Aí a ânfora ela penetra um pouco mais, mesmo discretamente menos efetiva do que a natamicina. Aí aqui você teria como você segue 2 em 2, 3 em 3 e tal. Aí, se aqui não atinge um resultado melhor, uma resposta eficiente, aí entra a injeção intraestromal, intracameral, lavagem de cama anterior. Aí também você pode fazer a subconjuntival do miconazol, voriconazol, e aí termina no transplante. E a levedura, sucintamente é isso, né? A anfo, de hora em hora, aqui. A anfo, veja, ele é amplo espectro, né? Se você, será que é filamentoso? Será que é esse? A anfa é amplo espectro. Ele pega também direitinho o fusário. E o sistêmico, eu tenho muito mais disponibilidade de drogas de uso sistêmica, como fluconazol, itraconazol, principalmente o itraconazol, que é um dos melhores que a gente dá para fungo leveduriforme. Subconjuntival, o miconazol também vai bem. Aqui o fluconazol vai até bem, só que já tem surgido até algumas leveduras que estão começando a ter resistência, mas vale lembrar que o voriconazol também é bom, principalmente para levedura, vai muito bem. Então, salientando. E aqui, ó, segue aquele mesmo esqueminha que eu montei também, ó. Anfotericina B, né? Você pode dar o voriconazol oral, o ketoconazol oral também, o itraconazol, desce, 2 em 2, 3 em 3, aí segue, né? Aí aqui, resposta insuficiente. Por que a gente coloca umas interrogações? As leveduras, elas não são como o fungo filamentoso, com essa agressividade de invasão de cama anterior. Elas são mais restritas, sabe? Elas são mais localizadas. Para ela entrar, ela vai na câmara anterior, ela pode provocar até endoftalmite, mas um paciente que tiver imunodepressão, essas coisas.
Mas normalmente não. Ele é mais restrito, mas você precisa estar atento também, né? Aí vem a subconjuntival, conforme a gente colocou, né? E aqui, então, a natamicina, nós temos a natamicina, só relembrando, a 5%, para quem usar, não, ela tem uma boa efetividade, principalmente filamentoso, mas ela também age em cânhamo. Agora, essa toxicidade, ó, isso aqui, sempre cuidado que ela forma essas placas. Ó. Há quem diga que essas placas poderia até beneficiar, nem tanto, porque isso aí pode ser também um local que dificulta a entrada, né? E realmente vale salientar alguns aspectos ó, da natamicina. Isso aqui é bem interessante. Pra... Nós temos um fungo, outro tipo de fungo filamentoso, que é igual, se brincar, é até pior viu, do que o fusário, que todo mundo tem medo, o solânia. Né? Então, você pode ver que das espécies dos aspergilos, ó, você pode ver, tem um que realmente a natamicina não é legal, tá? Que é exatamente é, com relação. Ele é muito bom, vai muito bem, você observe, com o fusário, a natamicina, com esse MIC 90, mas olha, se for aspergilo, e de preferência o tal do Flavus. Se for o Flavus, nossa, e a gente tem experiência disso no ambulatório, a gente tem alguns Flavus lá, não é muito, mas tem. Nossa, é terrível, é terrível. O Flavus é, muitas vezes, até pior do que o fusário. Né? Muito cuidado no tratamento. Agora, a vantagem do aspergilo, que ele é meio, vamos dizer assim, coluna do meio, né? Você tanto serve as drogas para filamentoso quanto para levedura, age nele. A natamicina age bem, anfo age ótimo no aspergilo. Então dá tranquilo para você usar anfo aí também, numa boa. Tanto é o que eu falei, tanto as drogas para o filamentoso como para as leveduras, né? E outra coisa que você tem que considerar na anfotericina B é exatamente a necrose. Ó. Observe essa necrose que foi aqui, ó, tá? Agora você fala, mas por que você tem essa necrose toda? Porque quando a gente usa na anfotericina B, essa que é disponível por aí, o fungizone e tal, é um componente que dá estabilidade à droga. Esse componente é que é tóxico, não é a anfotericina em si. Ela em si não é tão, sabe? Então é ele que dá a toxicidade. Então tem ela sob a forma anfotericina, sob forma de lipossomos. Essa é mínima em termos de lesão, né? Então, lembrar que a anfotericina B, como a gente falou, ela é muito boa para cândida, né? E aqui eu coloquei entre os filamentosos o aspergilo. Lembrar sempre, se você às vezes manipular, que a gente lida com hospital público e tal, você às vezes até manipula, né? Então, precipite em solução salina, não é legal, né? Você pode usar solução destilada e muito cuidado com a temperatura, que às vezes ela pode se deteriorar. Então, aqui, olha só. Então, essa substância chamada deoxicolato, aqui, ó, essa aqui é a tóxica. Ó. É tanto, ó, só deoxicolato em coelho para você ver. Olha como fica, né? Aí a lipossomal que eu falei é melhor. Então, sempre tenta a lipossomal. Ela é bem mais cara, a gente tem essa dificuldade também. Agora, tem outros tipos, né? De antifúngico, posaconazol, caspofungina. Vocês vão ver, quando vocês conversam com o pessoal da MI, né? Não, dá posaconazol, que pega fusário, é sempre assim, eles têm essas conversas e tal. Não tem como, tá? Apesar, olha esse trabalho mostrando que age, e compara, e é melhor do que... Não, é bem diferente, olha, não dá para comparar pelos nossos tradicionais. E o nosso ketoconazol vai bem realmente, e principalmente leveduras, muito melhor que o fusário, mas pega, e tem trabalhos mostrando realmente o tratamento até de ceratite, ceratite por fusário, tratado só com oral, e às vezes funciona. Até aquelas velhas perguntas, né? Você dá oral? Sim, você, se tiver complicado, você dá mesmo. E sendo grave, se você puder dar, dê. Porque tem trabalhos mostrando com oral tratando isso. Então, agora, cuidado com a toxicidade, que isso é muito grave. Tudo que você usar, peça teste de função hepática. Tivemos um paciente jovem que usou e veio a insuficiência hepática, foi para transplante, paciente de 20 e poucos anos, muito cuidado, né? Então, tudo isso daí você tem que levar em consideração. Agora, o miconazol, alguns que a gente fazia, por exemplo, observa aqui, cuidado, que às vezes ele provoca algumas necroses, deixa eu ver se não está aqui rodando esse filme.
ele provoca muitas vezes algumas necroses. Isso aqui foi feito e desenvolveu uma necrose importante aqui em cima. Ele não está rodando. Tá. E o econazol, que é mais na Europa, que é uma boa droga, né? Fluconazol também foi uma droga que surgiu no começo, dizendo que pegava fusário, não é efetivo para fusário. Sabe? Mas vocês vão ver um trabalho que eu vou mostrar mais para frente, é uma contradição isso aí. Se eu falo que não, daqui a pouco sai um trabalho, né? E assim vai, né? Pelo menos para a levedura ele vai muito bem. O itraconazol é o que a gente usa assim para aspergilhos ou para levedura, que ele é bem efetivo, uma penetração melhor. Mas olha só esse trabalho. Eu ainda lembro, isso aqui foi do quê? Foi em 2015. Eu lembro que estava, sabe, assim, uma reunião também, mas o fluconazol eu uso, tem um bom resultado. Alguém comentou na plateia, eu falei, olha, não é DAO, porque já tinha sido feita até uma tese, um colega nosso que veio, se não me engano, em mestrado, e lá da escola, falou que não tinha efetividade, né? Aí, logo depois, no mês seguinte, né, aí sai exatamente esse trabalho. Ele foi feita a ceratectomia, fez injeção 0,2. Ó. Olha como ficou, tá vendo? Esse trabalho aqui publicado no Ophthalmology, não, Journal of Ophthalmology, uma revista boa, de uma certa forma, e olha os fungos que tinha. Olha como muda, né? Diz uma coisa e vem aparece outra, mas entenda, a gente não recomenda fluconazol para ceratites por fusário, apesar desses trabalhos mostrarem, tá? No nosso dia a dia, na experiência, não funciona legal. Tanto que a gente nem usa, em alguns casos não estava legal. E tem um famoso voriconazol, só para lembrar, ó, não é tão comum, porque também a gente, assim, esses problemas, esses efeitos adversos, mas vale lembrar, pelo menos eu não vi. Alguns pacientes que eu usei, não sei se vocês têm alguma experiência também com 10 a 30% com distúrbios visuais, que melhora e tal. Olha, eu não tive, apesar que a gente não usa tanto, porque, obviamente, nos serviços públicos, né, a gente não pode usar, e muitas vezes a gente vai atrás de outras opções, então é muito restrito, né? Mas, assim, começou muito bem, não, vai muito bem para fusário, vai bem e tal, né? Aí, então, realmente tem uma forma de penetração, que é um trabalho recente, né? Nessa revista aqui, ó, se eu não me engano, até é algum brasileiro que está fazendo esse trabalho, usando ele sob forma lipossonal, o voriconazol. Um bom resultado, pelo menos o trabalho mostrou, né? Aí, então, você pode usar de diversas formas, 1%, o trabalho mostra muito bem tonelado, penetra bem. A toxicidade dele é pequena, isso aí é uma coisa muito boa. Você pode fazer injeção intraestromal, né, nessa dose aqui, que está aqui de 50 microgramas por 0,1. Né? Aí, então, tem alguns trabalhos também que já fala, né, que é bom, como também fala que é ruim. Então, você vê como são as coisas, né? Mostrando fusário e aspergila. Então, fala que você pode tratar bem a levedura, mas o filamentoso não é legal. Aí começa a aparecer os trabalhos, logo depois, né? Pode fazer também subconjuntival, né? E aí vem aquele famoso trabalho randomizado da natamicina com voriconazol. Quer dizer, conclusão, a natamicina está ganhando, ganha do voriconazol, sem dúvida nenhuma. Então, é uma droga excelente, né? E estava vendo até uns trabalhos, muitas vezes, até para fungos com biofilme. A gente até vai mostrar, ele é até melhor do que outros, muitas vezes. Então, aqui é só para mostrar, né, que isso aí todo mundo tem notícia. Agora, veja só, olha, a gente falou daquele negócio de planctônica, aquelas coisas todas, né? Observe que análise crítica desse trabalho, por exemplo, é um trabalho muito bom, de 2012. Então, assim, ó, veja aqui, ó, observe que isso aqui é o plâncton, quer dizer, aquele que fica nos ambientes, no solo, tudo que é lugar como se diz, in natura, vamos dizer assim, é o fungo sem proteção, sem nada. Aí o biofilme é o que ele produz para se proteger. Olha só, um Solano, isso aqui é de laboratório, né, por essa designação, mas isso aqui eles fizeram, ó, anfotericina. Olha só a sensibilidade. Olha só quando ele produz biofilme, como o bicho pega, ó. Você está vendo? Olha a natamicina e o voriconazol. Então, que conclusão por esse trabalho, que eu digo, fungo é terrível. Quer dizer, se você tiver um fusário que produza biofilme, tá? Teoricamente, o melhor seria o voriconazol, é melhor do que a natamicina, né? E a anfo perdeu de longe. Então, para você ver como muda o perfil do fungo produtor de biofilme, aquilo que eu mostrei nas leveduras. Aqui é interessante esse trabalho, que mostra o biofilme
em fungo filamentoso, né? Você vê que interessante. Agora tem outras formas de tratamento, né? As nanopartículas, que eles tentam agregar. Como o antifúngico tem dificuldade de penetrar na córnea, então eles agregam uma substância e nisso ela penetra melhor. Isso já está sendo feito em alguns trabalhos, inclusive com nitrato de prata, associa com fluconazol e aumenta a efetividade. Isso aí já é algo que está se estudando. Agora, isso daqui é uma coisa muito crítica, né? Pelo seguinte, ó, observe que realmente a Alice Matoba, aqui embaixo, é um trabalho da córnea, 2012, a Matoba, extremamente experiente em relação à infecção, né? E realmente lançou esse trabalho mostrando que o MOX é maravilhoso, inclusive, para tratar fungos filamentosos. Puxa, isso realmente causou um impacto, né? Pô, maravilha, então a gente até usa como sinérgico, nunca fizeram nenhum trabalho mostrando se havia um sinergismo de MOX, por exemplo, com natamicina. É até algo interessante a se pesquisar, mas eles mostraram bons resultados, inclusive com o Flavus, olha ele aqui, ó, que é o pior de todos, olha ele aqui, ó, embaixo, essa foto, ó, tá vendo? É estranho isso, né? Aí depois ela publicou alguns trabalhos, né? Mostrando, vocês vão ver um outro trabalho dela mais na frente, eu acho uns 3, 4 anos, acho que ela ampliou o N dela e mostrou que não era essas coisas, que tinham ação, mas, olha, eu particularmente, eu usei, olha, qual é a minha experiência? A minha experiência, assim, você usa o moxifloxacin, então ele dá aquela melhorinha no começo, ele mata alguns fungos por ali até onde ele pode, depois afunda e piora. E ele é melhor um pouquinho nas leveduras do que isso é uma experiência pessoal usando em alguns. Então, a gente nunca pode usar sozinho, né, o moxifloxacin. Então, mas muitas vezes a gente até suspeita ou não tem uma boa evidência de infecções as mistas, né? Aí você está usando o moxifloxacin, deu aquela melhoradinha, depois começou a piorar, você suspeita de fungo, você entra com antifúngico, você tira o moxifloxacin, você pode até deixar, porque muitas vezes ou pode haver um sinergismo, sei lá, pesquisado aí, ou então pode ser uma outra bactéria junto, né? Agora, outra história é o corticoide. Isso é um problema, né? Principal. Em transplante, a coisa ainda é mais maleável, mas aqui em úlceras, fúngico, muito cuidado. Então, a recomendação nossa seria você usar drogas fungicidas. Tem fungicida? Muito difícil. Só anfotericina bem altas dosagens, essa, por exemplo, que a gente usa, pode ser fungicida. Natamicina, fungistático. Então, não é a mais legal. A recomendação seria uma anfotericina B e após a segunda semana, quando já tem uma melhora, e principalmente se for leveduras, quer dizer, tudo tem uma restrição. O melhor de tudo é não usar. Mas isso aqui é o mínimo do mínimo que você poderia fazer, para, assim, pelo menos para se preservar em termos da sua segurança, né? Outro aspecto que a gente tem que considerar é lente de contato. Lente de contato, eles estão vendo hoje nos materiais diferentes, né, alguns polímeros, que ele agrega melhor o antifúngico e dá uma oferta melhor. Mas por que a gente não usa com lente terapêutica normal? Qual é o grande problema? Porque assim, a lente, ela oferece a droga, tanto em antibacteriano como antifúngico, em níveis irregulares, né? Tipo assim, agora oferece mais, né? Daqui a pouco não oferece menos. Então, ela pode formar níveis irregulares da oferta da droga para matar o bicho lá. Então, por isso que precisa ter cuidado. Então, esse tipo de polímero, ele agrega mais, talvez ele dê uma regularidade. Você vê que eles traçam alguns gráficos mostrando com análise, né? É exatamente por isso, né? Aí vem aquela velha história também. Será que eu posso associar? Eu já vi muita gente associar um antifúngico tipo natamicina com, é, com anfotericina? Olha, é interessante isso. A gente não recomenda associar. Porque não deveria. Não quer dizer que está errado, porque tem trabalho mostrando que você pode usar sem problema. Você não deve associar, porque muitas vezes eles têm um efeito no mesmo lugar. Mas hoje está se vendo, olha como o fungo é terrível, né? Aí hoje está se vendo assim, que eles agem no ergosterol, na membrana e tal, mas só que viram que eles agem de outra maneira, já estão identificando outra forma de ação também. Então, às vezes, uma ação pode ser sinérgica com outra, né?
em outro sítio, vamos dizer assim. Né? Então, mas aqui, ó, os trabalhos, isso daqui de uma revista de micropatologia geral, o Guarro, que esse cara é um espanhol que fez muito trabalho, inclusive lá na escola, é um cara muito bom, e mostrou também que não tem, é um conceito assim, mas tem outros trabalhos, isso aqui é um, vamos deixar isso para depois, isso aqui o voriconazol, por exemplo, e a natamicina, né? Tá vendo? Tem sinergismo, né? Usar voriconazol com natamicina. Né? Realmente assim, então você vai ver trabalho, ó, diversos trabalhos de diversas formas. Né? Natamicina com azol, ou natamicina com esse antifúngio também, deve ser evitado. Olha só, né? Quer dizer, todas as coisas difíceis. Então a gente fala assim, muito cuidado, não deve, muito cuidado nessa associação. Né? Mas agora, outro uso de anti-inflamatório é a ciclosporina, que hoje no caso, é o tacrolimus. Né? Isso aqui foi um trabalho que a gente até tinha feito, mostrando assim, melhorou a visão. Bem, não é isso. A ideia, pelo menos, você preservar, né, pela gravidade, preservar o quadro em si inflamatório, né? E sabendo que realmente o tacrolimus é melhor. Então, já ficou para trás a ciclosporina, o tacrolimus é melhor. E o que é muito interessante que tem surgido ultimamente, ó, em revistas, que vocês podem ver aqui, que não é revista é, nem de oftalmologia, ó, esse sinergismo, olha só, você usar tacrolimus com fluconazol aumenta muito a efetividade do fluconazol. Olha que interessante, né? Porque ele em si, ele é realmente um antifúngico, o próprio tacrolimus, por incrível que pareça, né? E vocês estão vendo aqui, por exemplo, um trabalho aqui mostrando, e realmente, como a ciclosporina ou até mesmo o tacrolimus, eles usam, né? Aqui tem a maneira da fisiopatologia, como eles agem, né? Então, eles competem lá com a calcinerina, porque eles usam, né? Então, aqui eles competem e aí atrapalha o crescimento do fungo. Então, o tacrolimus, sim. Agora, sim, a gente tem experiência em usar em úlcera fúngica, tá? Está em atividade. Olha, a gente não tem, nossa experiência é em transplante. A gente está começando a usar colírio em alguns pacientes, numa forma mais tardia, não inicial. Teoricamente, pelo que eu mostrei, até numa forma inicial, mas a gente tem mais um pouco de cautela, né? Não tem trabalhos mostrando uma forma ativa. Aí tem, mas muitas vezes é trabalho em coelhos, né? Não tem nada ainda na literatura. Mas aqui vocês podem ver que tem às vezes um resultado satisfatório, mas a gente recomenda quando você tem um controle, né, melhor para poder usar. Em transplante, não. Em transplante, a gente recomenda, mas a gente vai mostrar. Né? Aí tem outras formas, você vai ver, tudo mata fungo, né? Aí biguanida, e mata, e diz que é até melhor do que natamicina, e clorexidine também mata, e nitrato de prata também mata, né? Quer dizer, realmente todo mundo mata, sulfadiazina, sabe? Agora, assim, ó, entre os antibióticos, só mais uma, é um trabalho até mais antigo, mas até o trabalho lá da mulher lá, da Alice Matoba, né? Era esse trabalho, mostrava assim que moxifloxacin é que tem o melhor efeito e a tobramicina, né? E que ele tinha um efeito melhor contra fusário, muito mais do que contra aspergilo, que é o trabalho do Denis O'Day, que era um cara que hoje não está mais na ativa, mas que fazia muito trabalho para ceratite fúngica. Muito, 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 muito trabalho. Agora, não, aspergilo não vai. Agora, em relação ao tratamento cirúrgico, ó, 26%, um quarto, vai para o tratamento cirúrgico. Né? E ele está muito mais, o tratamento cirúrgico, a fungo filamentoso. Né? E aqui são as situações que está mais ligado com o tratamento cirúrgico. Então, fungo filamentoso é o que vai mais para transplante. Quando você demora no diagnóstico mais de 2 ou mais semanas, que aumenta muito a probabilidade. Então, você vê que realmente está dentro do critério 20%, 26%, é bastante, né? Em outros serviços também. Né? E aqui, agora você fala, e onde é que volta o fungo quando você faz transplante? Né? Então, assim, ó, o que voltou mais? Ó, aspergilo voltou 2 vezes mais do que fusara, a recorrência 6,5%. Esse trabalho é muito interessante do oftalmologista, quem puder dar uma lida. E o hipópio, ó, a recorrência é 5 vezes maior do que quando não tem hipópio, aquilo que eu falei. Hipópio é terrível, né? Tá? E realmente vocês vão ver que a recorrência é muito mais na primeira semana. E se for, por exemplo, infecção no limbo, é muito pior a recorrência do que quando não pega o limbo. Né?
E realmente aqui, no leito receptor, mostrando aqui é 70% das recorrências em transplante, né? E aqui vocês veem que os outros locais, né, que o autor mostra no caso, câmara anterior, 7%, e o segmento posterior, 22%, né? É um quadro muito grave. Crosslink hoje a gente, assim, a princípio não recomendamos, é muita cautela, a gente acha que pode ser um tratamento auxiliar, mas ele pode dificultar a penetração das drogas, mas tem até trabalhos recentes mostrando que um trabalho, olha só, saiu na oftalmologia agora recente, mostrando que não tem vantagem nenhuma você fazer crosslink em ceratite fúngica. Isso aí vem responder um monte de perguntas, é um trabalho bem feito, randomizado, tal, vale a pena dar uma lida nisso, que os crosslink estão se fazendo em tudo, né? E cirurgicamente nós temos várias formas de tratamento, né? Então, recobrimento. O que a gente manda em termos de cuidados com recobrimento? Tem que estar superficial. Por quê? Porque se tiver superficial, você tem mais fácil o controle. Se tiver profundo, faz como esse daqui, estourou o fungo lá dentro. Se tiver naquelas profundas, aí arrebenta aqui o recobrimento, fica desse jeito. E dificulta também a penetração, né, das drogas. Então, precisa ter muito cuidado. Né? Aí tem outras formas, né, de trabalho mostrando que se você fizer debridamento, uma ceraté e colocar membrana, você melhora. Aí vem várias formas. Você pode fazer laser de argônio também diretamente no fungo. É um grupo aí da Argentina muito bom que está fazendo isso. Né? Então, assim, e outro aspecto também que está se estudando muito, a terapia fotodinâmica. Eu não tenho experiência, a Ana Luísa tem começado a desenvolver essa forma aí lá em outras situações, mas, assim, parece que isso pode ter algum sucesso para fundo. O lamelar, se você tiver coragem também, conseguir, você vê que você pode ter bons resultados, né? Como nesse trabalho aqui em chinês, na revista Córnea, né? E realmente o próprio Dalk também. Né? Observe aqui a superfície e conseguiu retirar tudo, aqueles casos mais superficiais. Quer dizer, até que ponto realmente você, um tratamento clínico também, né, até poderia resolver sem precisar de transplante. Né? E a gente está diante, como eu falei, desses quadros profundos, assim, quando o fungo fica lá dentro, então aí volta e faz transplante, e volta e complica, né? Então, em cima disso, você tem que analisar alguns tratamentos que a gente já está até cansado de falar, essas lavagens de câmara anterior, né? Então, assim, a indicação, esse quadro aqui, né? O Eduardo Alfonso até num trabalho ele mostrou isso, que assim, o que você consideraria um endoftalmite anterior? Seria hipópio, que eu falei que é gravíssimo, aquela fibrina lá atrás, né? E o infiltrado corneano profundo. Então, você já está diante até de uma indicação de uma endoftalmite anterior chamada, quer dizer, o fungo entrou. E hoje, né, você tem aquele OCT para ter uma noção melhor, né, do que é isso aí. Então, assim, por exemplo, você tem um abscesso, aquele aspergiloma, né, que eu falei, né, aí mostrando a evolução, né, e vocês estão vendo aí que realmente não é fácil. Olha lá, com hipótese, uma úlcera profunda, você tem um aspergilo, né, formou aquele abscesso, sem corar, tá vendo? Profundo. Aí daí a gente foi feita a injeção de anfotericina B na cama anterior, foi feita a lavagem, né? Então, foi feita a lavagem, injeção de câmara anterior. A injeção na primeira semana, quer dizer, um quadro grave desse, profundo, quer dizer, até um resultado bem razoável, né? Mostrando essa fibrose aqui. Então, realmente, na terceira semana, bem, né? Depois vai para um transplante, um olho mais calmo, bem melhor. Agora, você tem que analisar, assim, o que a gente recomenda? Anfotericina B? Sem dúvida. Aí vem uma verdadeira briga. O que é que eu vou diluir anfotericina B? Olha que coisa. Então, às vezes eu tenho falado, não, usa com BSS. O ideal é usar água destilada. Tá? Realmente, porque a água destilada, ela não inativa. Lembra no começo que eu falei da anfotericina B? Mas eu estava conversando com a Cássio, lá da Oftal, né, assim, a respeito dessa estabilidade da droga. Ele acha assim que se você associou e usou, teoricamente, as repercussões assim, em termos de inativação
não são muito importantes. É isso daí. Por que não a água destilada? Os trabalhos mostram tudo a água destilada. Você tem que ter cuidado, você vai lavar a câmara anterior, né? Você vai jogar uma substância, muitas vezes até com a tonicidade alterada em relação ao endotélio, você pode lesar. Então, assim, os resultados têm sido bons, por incrível que pareça, com o BSS, né? Então, a gente associa, lava. Agora, eu vou até mostrar depois um vídeo, e a lavagem você tenta, como se diz, mobilizar. Tem gente que fala, mas você vai mexer, não vai espalhar fungo. Não, mas você está usando o antifúngico também, né? Então, aqui você pode fazer, por exemplo, até nesse caso aqui, ó, por exemplo, foi feito na lâmpada de fenda. Ó. O paciente cooperou, quer dizer, depois eu mostro no normal, isso aqui é na lâmpada. Ó, o paciente cooperou, ó, tá vendo? Ó, foi feita uma injeção, eu pego a córnea normal, do lado, né, que não tem risco de perfuração, e injeto, ó, né? Então, ó, ele foi feito do lado, agora aí, ó, do lado aí, ó, você pode ver que vai criar uma onda, né? Vai criar uma onda, ó, aquela onda da droga penetrando no estroma corneano, ó, tá vendo? Aí vai penetrando, depois você faz em vários locais, só faz em um. Muito cuidado, né? Isso aí o paciente tem que cooperar para evitar acidente, mas o paciente ajudando pode ser feito. Ó. Agora aqui é o que normalmente como a gente faz, né? Então, ó, faz uma abertura lá no limbo, aí depois você entra com a dupla via, né? A famosa dupla via, vai lá atrás na lesão, tenta aspirar. Isso era até uma briga que dá. Não, eu lembro com a Luciana, mas você só injeta, não precisa aspirar. Não, ó, saiu um trabalho chinês que o cara pegou vários casos recentes, onde ele ia aspirar atrás da lesão e ele mostrou que isso ajuda muito. Quando é que a gente não faz irrigação-aspiração? Quando existe ameaça de perfuração, tá? Se você acha que pode perfurar, o que você faz? Você simplesmente, ó, e agora é injetando, né? Estou injetando agora intraestromal. Então, realmente, se você tiver ameaça de perfuração, você só injeta na câmara anterior. Não lava, porque senão você vai perfurar. E aqui, nessa córnea saudável do lado, eu vou fazendo a injeção intraestromal. Tá? Você pode, se você tiver muita dificuldade, você pode até fazer um pocketzinho, né? Mas aí mesmo com a própria agulha, aqui foi feito um pocket, mas você pode com a agulha de insulina, faz, aí lá você fecha o que você fez. Né? E aqui, ó, por exemplo, aqui é um penicillium também, mostrando alguns casos que evoluíram, né? Aqui, ó, já foi feita lavagem, né? Você está vendo que tem aí, ó, um caso gravíssimo, né? Olha só como estava atrás, ó, que a gente tinha feito olha só como estava atrás aqui, ó. Ó, olha, e evoluiu, afinou, era pós-LASIK isso aqui. Aí foi para cola, depois foi para transplante. Tem uns casos graves mesmo, né? Vocês podem ver que, ó, tá vendo? Não teve até aquela melhora satisfatória. E aqui, ó, ainda teve recorrência. Pode voltar aqui, ó, tem que ir lá lavar de novo, né? Então, para você ver, né? Isso aqui é um casinho também, só para mostrar a evolução, né? E uma evolução também, isso aqui é um fusário, olha só as lesões satélites, né? O que mais do que provado, um fusário cheio de lesões satélites, e realmente você pode ver, olha a lesão, é uma lesão importantíssima, né? Uma lesão importantíssima aqui, ó, tá vendo? E todo isso aqui vai ser seguido a injeção intraestromal também, olha só, curando com fluoresceína, né? Curando bem com fluoresceína. Aí, ó, a recidiva aqui, ó, e você vai lá e entra de novo. Ó. O fungo começa a recidivar formando essas placas também, ó, tá? Que dá para ver por aqui, ó, né? Então você está vendo que realmente, olha a fibrina de câmara anterior, né? Então mostrando que também, ó, isso é tudo a recidiva e é um quadro muito grave esse quadro. E assim vai andando, vamos ver, tem mais outros procedimentos. Olha lá, ó, olha o hipópio. Hipópio é gravidade. Tá? Então, fazendo lavagem, ó, já começa a melhorar, né, o aspecto. Ó, faz a lavagem, a limpeza. Lógico, muitas vezes no outro dia está limpo, né, você limpou, mas depois volta o hipópio se você não conseguir ter resultado satisfatório. Quer dizer, então realmente vocês veem que é bem interessante. Agora eu só queria alertar bem assim, ó, como é que você usa? Ó, entenda, a dica da diluição é assim,
se você vai fazer uma injeção intraestromal, você vai usar uma dosezinha menor. Então, se é menor, assim, aliás, a quantidade é menor, então não precisa você fazer uma diluição em cima de 1 ml. Observe que aqui a gente põe 5 microgramas de 0,1, tá? Até mesmo de 5 a 10. Mas quando é a injeção da câmara anterior, você usa por 1 ml, que você vai lavar mais, então você joga em cima de 100 microgramas. Obviamente, você multiplica por 10. Né? Agora, se você puder fazer as duas coisas, faça, igual a gente fez naquele caso, faça a lavagem de câmara anterior. Por quê? Porque, veja, a injeção intraestromal ela pode se manter até 7 dias, tá? Enquanto a intracameral, ela 1 dia ou 2 só, você teria que repetir várias vezes. Mas, assim, precisa ter muito cuidado com relação a isso aí. Então, a intraestromal é muito boa, tem muita vantagem, tem trabalho já mostrando que é muito mais rápido o desaparecimento do hipópe, a epitelização é mais rápida. Né? E aqui é uma dica que a gente deixa também para transplante de córnea. Né? Tem gente que pergunta, o que eu uso no pós-operatório? Recorrência no pós-operatório, assim, se não tem recorrência, a gente manda, essa é a nossa rotina, ketoconazol 212 em 12, 3 a 4 semanas, e o ocular antifúngico, anfotericina B, 2 em 2. Até o resto, em média de 2 semanas, 10 a 15 dias, porque se o epitélio fecha, aí a droga não penetra. E vale salientar que tem que fazer, que eu esqueci até de ressaltar isso, você está usando droga antifúngica, tira o epitélio da superfície para a droga entrar. Então, aqui, por exemplo, você não vai desepitelizar. O transplante está bom, está tudo. Por que você vai desepitelizar que você não tem evidência de fungo? Se já tem evidência de fungo, então vamos tratar para valer, seguindo aquele nosso critério. Né? E observe, ó, que você tem que ter cuidado aqui. Ó, observe aqui, ó, tá? Você tem que ver esse quadro aqui, ó, olha um processo de infecção nesse trabalho. Eu achei interessante até trazer por isso. Ó, olha onde era a fonte de infecção. Saco lacrimal a cândida, sabe? Por UV, estava uma infecção no saco, não era que era dacrocistite. A cândida eles recuperaram no saco lacrimal. Né? E aí, ó, uma crio, ó, coisa que você pode fazer em algum lugar, aquela crio, ó, usa uma crio 7 a 8 segundos, menos 50, aquela crio lá da retina, que você vai lá em cima, melhora, olha os trabalhos mostrando melhora, tá vendo? 74% de cura. Nossa, muito bom. Você chega próximo até do colírio. Ó. Ele é melhor em Cândido. Isso aqui eu realmente não tenho experiência. Né? E aqui só mostrando resultado de falência, aqui, eu acho que o detalhe, eu acho que muito bom. E realmente fungo é isso, viu? É a gente ter essa paciência, né? E que o tratamento é isso, é difícil em tudo que é lugar, não é só aqui que a gente dispõe de um laboratório. Muitas vezes a gente tem que fazer teste terapêutico, né? Mas é isso, viu? Estou aí à disposição.